Bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui então para fazer a defesa deste tão odiado livro que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Esse aqui é um livro que eu queria muito ler até o final do ano e não só eu li, como eu devorei. Eu simplesmente li o livro em 2 dias, fiquei obcecada, fiz um monte de pesquisas aqui e vim então trazer para vocês a minha opinião, como foi a minha experiência de leitura e contar um pouquinho sobre do que se trata este livro aqui e por que eu acho que ele é tão mal compreendido, tão odiado assim pelo personagem, pelas suas características, mas que a gente pode tirar muita coisa desse livro, não só esse adolescente chato que é o nosso narrador. Bom, eu queria começar contextualizando um pouco aqui, porque eu gosto muito da literatura norte-americana, da literatura dos Estados Unidos, né? E esse aqui é um clássico, é um livro que marca muito a cultura dos Estados Unidos e acho que trazer essa contextualização vai ajudar vocês a entender por que eu gostei tanto desse livro também. Bom, todos os clássicos dos Estados Unidos, os clássicos americanos, eu vejo neles uma busca por algo perdido, assim, algo que reflete muito a cultura também dos Estados Unidos. Eu aprecio muito a forma com que os Estados Unidos foram constituídos e eles têm uma política que é muito interessante, eles têm princípios que são princípios que eu aprecio também, como a liberdade, né, a autonomia, eles criam estados que são livres, que estabelecem as suas próprias regras, eles não têm um apego muito grande com a terra, então tem essa migração entre estados também, por questões políticas, enfim. Mas eu vejo refletido na cultura norte-americana uma ânsia, uma busca por algo que parece estar perdido, parece que eles não conseguem, apesar de todos esses princípios, apesar de ter criado toda essa autonomia, eles não têm uma essência cultural. É difícil de explicar, mas nas grandes obras eu observo muito isso, essa perda, esse vazio, especialmente a partir do século XX. Então, só para pensar em alguns, né, tem Moby Dick, que é o meu livro preferido, que é essa busca, não só uma busca, uma ânsia, mas também uma obsessão, que é o grande tema aqui em Moby Dick também, que tem muita relação com essa cultura. E quando a gente traz, especialmente para o século XX, a gente tem aí Hemingway, O Velho Mar, tem O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Enfim, são livros que muitas vezes refletem pessoas vazias, pessoas buscando alguma coisa que nem elas sabem o que é. Então aqui no livro do Salinger, eu também senti isso. Eu senti um personagem que ele está perdido, ele tem dinheiro, ele tem uma família constituída, ele tem ali valores que foram passados a ele tem pessoas que até tentam, por vias tortas, assim, colocar ele numa via correta, mas ele tem algo perdido e ele não sabe o que é, ele simplesmente está aí procurando, e tanto é que ele mesmo vai citar aqui esses autores que eu mencionei. Ele vai falar de Adeus às Armas, do Hemingway, ele vai falar do Grande Gatsby também, que são esses livros que refletem essa busca, refletem essa geração perdida também, que está nos livros do Hemingway, por exemplo, né? Essa geração que não sabe o seu lugar na sociedade, essa geração que vai para a guerra, volta cheia de estresse e cheio de traumas, não sabe o que fazer com esses traumas, e é justamente o caso do Salinger. Esse aqui foi um livro que ele escreveu até enquanto estava na guerra, ele lutou na guerra também, na Segunda Guerra Mundial, e ele vai escrever esse livro durante esses momentos, e ele vai finalizar esse livro quando estava num hospital para doentes mentais, né, para saúde mental, porque ele estava com estresse pós-traumático, ele estava com depressão, e para mim essas coisas estão totalmente refletidas aqui nesse livro e nesse personagem perdido. Então, dada essa contextualização aqui, vamos para o que é efetivamente o apanhador no campo de centeio. Aqui a gente tem um adolescente, o Holden, que tem aí seus 16, 17 anos, ele acabou de ser expulso de mais um colégio, então ele é um adolescente problemático, ele é um adolescente que ninguém sabe como colocar no rumo, como colocar para ele que ele precisa de um emprego, que ele precisa aprender as coisas, e isso está aqui nos personagens, está aqui refletido no livro. E ele é um narrador, então é um livro escrito em primeira pessoa. E para mim, eu sei que muita gente se incomoda com a forma com que esse livro foi escrito, porque a gente tem palavrão, a gente tem repetição, o tempo todo ele fala e tal, o tempo todo ele fala a palavra fajuto, ele coloca um monte de palavrão realmente aqui no meio do livro. Mas isso é a linguagem de um adolescente, especialmente se a gente pensar aí
até na nossa época seria muito pior do que esse adolescente colocado aqui no início ali da década de 40, 50, né, do século passado. Então aqui a gente tem um adolescente que ele nos mostra como que é a sua mente. É como se a gente entrasse na cabeça de um adolescente de 16 anos, um homem, né, em formação. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante, porque apesar de tudo isso, apesar da linguagem, apesar dessa fala chula que ele tem, a gente consegue ver aqui todos os dramas que ele passa e toda a sua dificuldade de se estabelecer nesse mundo. Todo mundo aqui já foi adolescente e sabe que é essa sensação. Você quer lutar contra tudo e contra todos, você acha que é o mais certo do mundo, que tem as melhores decisões, as melhores opiniões, e todo mundo passa por isso. Então, para mim, é genial a forma com que o Salinger consegue colocar aqui um narrador que faz justamente isso, mas que ao mesmo tempo mostra as suas fraquezas. Então, aqui ele mesmo sabe que é um fraco, que é um covarde, que ele devia estudar, que ele devia ter um rumo na vida, que ele tem as suas preferências aqui, ele vai muito bem em inglês, ele vai muito bem em redação, ele podia usar isso, mas ele sabe que ele tem essas falhas, né? E não só é por conta dessas falhas, mas por conta de um grande trauma que ele passou na vida. E até em alguns textos críticos eu fui pesquisar sobre isso, e alguns textos ignoram completamente esse trauma, que é o fato de que ele perdeu o irmão mais novo para a leucemia. Então, ele tem aí seus 16 anos, parece que faz, sei lá, uns 2, 3 anos no máximo que esse irmão mais novo faleceu por conta dessa doença. E ele tinha uma fascinação por esse irmão. Ele fala como esse irmão, ele era uma pessoa muito boa, ele nunca reclamava de nada, ele era o grande parceiro de vida ali do Holden, então eles conversavam sobre várias coisas, eles compartilhavam muitas coisas. Então, essa perda é o grande motivo, assim, para toda essa problemática do Holden. E eu não estou aqui dizendo que o Holden tem razão nessa chatice que ele é, ou na forma com que ele trata as pessoas, o fato de ser quase um mentiroso compulsivo. Ele sabe, como eu disse, ele sabe de todos esses problemas. Ele está narrando em primeira pessoa e sabendo de todos esses problemas dele. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um trauma que não foi tratado aqui. A gente tem um trauma que ele, inclusive, fala que a própria mãe ainda não superou, e que, obviamente, ele não superou e não vai superar sozinho, porque ele é um adolescente. Então, isso é um ponto principal aqui para mim, para ver e entender esse personagem, porque não é uma coisa simplesmente preto no branco, ele não é mau, ele não é um personagem perdido totalmente, ele é um personagem cheio de traumas que não foram tratados também. E aqui, não só ele direciona, né, essas críticas por conta desse trauma, mas ele direciona as críticas à sociedade e ele coloca aqui essa sociedade que ele coloca como fajuta, né, que é uma sociedade que está sempre fingindo coisas, então você tem que fingir que gosta das pessoas, você tem que fingir que está se sentindo bem nos ambientes para você se encaixar na sociedade. E essa é uma crítica válida. Eu sei que vem de um personagem que é um adolescente chato, que tá ali reclamando, mas sim, é uma crítica válida, especialmente quando a gente coloca ele nessa sociedade perdida que é a sociedade dos Estados Unidos, especialmente a partir do século XX. Eles têm uma ascensão econômica muito grande, então é um país que tem muito dinheiro, é um país que fica muito rico, mas e a cultura? Para onde foi essa cultura, né? O que foi feito com esse dinheiro? Quando a gente para pensar agora, no nosso contexto, em que sai aquele monte de absurdos, né, tanto do P. Diddy ali, que está saindo agora recentemente, como da própria política americana, do Epstein, o cara que foi suicidado, enfim. Quando a gente para pensar nisso, a gente se pergunta para onde foi todo esse dinheiro, né? Para que adiantou todo esse dinheiro? Porque a cultura foi para onde? Então, parece refletir muito essa questão aqui, quando a gente fala de um livro que está no meio do século passado, no meio dessa ascensão econômica dos Estados Unidos, e que não sabe para onde vai o dinheiro, justamente porque o Holden é um cara de classe média alta, o pai dele é advogado, e eles têm dinheiro, ele passa ali por vários internatos, por vários colégios só para meninos, que são caros, e são colégios que todo mundo que ele fala, elogia para ele, nossa, que colégio bom que você tá, e tal. Então ele tem dinheiro. Tanto é que o final do livro também vai refletir o dinheiro que o Holden tem aqui, que a família do Holden tem. Mas o que adiantou, né? Porque ele tem aí seus traumas, ele tem aí os seus livros que ele se interessa, a família dele mal cuida dele, porque a família dele aqui
mal aparece no livro, basicamente aparece os irmãos. E tem um personagem que também é muito interessante, que é o outro irmão dele, o irmão mais velho, que ele só coloca com as iniciais aqui, DB, que é um cara que escreve muito bem, então ele super aprecia a escrita do irmão dele, escrevia contos e tal, adorava esses contos, só que ele foi trabalhar em Hollywood. Então, para que símbolo maior nesse livro aqui, né, dessa decadência cultural, se não ele colocar o irmão dele, que era um grande contista, que era um grande escritor, que acaba escrevendo roteiros para Hollywood. E o Holden, o tempo todo, fala sobre isso, né? Sobre ser um absurdo que ele se vendeu para Hollywood para ganhar dinheiro, enquanto ele tinha toda essa capacidade literária, né? Então tem aqui essa crítica também. E o outro ponto que tem no livro é a pureza das crianças e a necessidade do Holden de tentar proteger ao máximo aqui essa pureza. O título do livro, Apanhador no Campo de Centeio, vem aí de uma pergunta que alguém faz para o Holden, pergunta o que ele queria ser na vida, se tem algo que ele se imagina fazendo no futuro, e ele diz que ele gostaria de ser uma pessoa que está ali à beira de um penhasco, que tem várias crianças brincando nesse campo, né, que seria um campo de centeio, que vem aí de uma música, enfim, uma música que fala disso, de andar em campo de centeio. Mas ele seria o guardião dessas crianças, então teria uma série de crianças ali brincando nesse campo e ele cuidaria para que elas não caíssem no abismo, para que elas não sofressem nada com isso. Isso também se relaciona a uma coisa que aparece aqui no livro de uma forma meio velada, que ele fala que ele já foi abusado na infância. Tem um professor aqui que tenta abusar dele em determinado momento, parece realmente sexual, que parece uma coisa pesada, e ele fala que isso já aconteceu várias vezes com ele. Então ele tem esse monte de traumas e essa necessidade de salvar as próximas crianças desses traumas. Então é um livro bem pesado e nesse momento, inclusive, que ele narra esse objetivo de vida, eu fiquei bastante emocionada porque dá pra ver que não é só um cara querendo salvar o mundo, não é como muitas vezes se estuda esse livro aqui, se coloca esse livro aqui como um cara que é contra a sociedade, que é contra tudo e contra todos, quer mudar a sociedade, quer destruir a sociedade. Muitos chamam ele de niilista. Mas eu vejo muito mais alguém refletindo seus próprios traumas e alguém querendo ser salvo. Ninguém salva o Holden, não tem ninguém para estender a mão e dizer o que ele tem que fazer, ou tentar colocar alguma esperança na vida dele. As únicas pessoas que parecem salvar o Holden justamente são os irmãos mais novos. Tanto o irmão que faleceu, o Ellie, que faleceu de leucemia, e ele conversa com o Ellie muitas vezes aqui no livro, ele parece até direcionar o livro para o Ellie, e a outra irmã mais nova dele, que é a Phoebe, que é uma menina de 10 anos, uma menina super pura também, e são os únicos momentos em que o Holden tem um pouco de felicidade, tem alguma esperança até na vida, é quando conversa com essa irmã. Então, é muito mais, parece-me, né, para mim, um adolescente perdido tentando achar alguém que coloque ele numa direção, que coloque ele nessa busca incessante por alguma coisa, do que simplesmente um adolescente que quer destruir tudo e quer construir uma sociedade nova. E aí, para trazer para vocês alguns textos complementares que eu achei aqui sobre isso, né? Aqui no livro O Terror da Existência, que é um livro de ensaios do Theodore Dalrymple, com outro escritor, que é outro jornalista, o Kenneth Francis. Eles falam aqui sobre justamente a morte cultural de Deus e essa questão da sociedade estar tão perdida culturalmente. E aqui é o Kenneth Francis, eu não conheço ele, né? Eu comprei mais pelo Theodore Dalrymple mesmo. Ele faz um texto sobre o apanhador no campo de centeio, que ele simplesmente xinga horrores aqui o Holden e mostra como o Holden reflete essa sociedade marxista, essa sociedade que quer destruir tudo, que ele é um niilista, que ele é um adolescente burro, etc. Mas, mais uma vez, esse texto ignora totalmente os traumas do Holden e fica batendo nessa tecla que eu não acho que é exatamente o objetivo do autor. Isso é uma coisa interessante, inclusive, porque o Salinger, além de escrever o livro nesse contexto todo, né, de pós-guerra, ele vira recluso depois desse livro. Esse foi o único romance dele, ele escreveu vários outros contos, mas esse é o único romance dele. E depois ele não quer conversar com a mídia, ele não dá nenhum depoimento sobre o livro, ele não fala sobre o livro, apesar de ter sido aí um sucesso estrondoso. Isso, para mim, parece refletir também, né, esse fato de que as pessoas trazem tantas interpretações para o livro que não parecem exatamente aquilo que o autor quer colocar. Porque ele coloca aqui um adolescente narrando em primeira pessoa.
ele não está querendo dizer que esse adolescente está correto, né? Justamente porque ele está narrando em primeira pessoa. E tem aquela coisa do narrador que não é confiável, que não está certo em todas as situações, e mesmo assim, o próprio Holden vai se colocar nessa posição de estar errado muitas vezes. Outro livro que menciona também o Salinger é que o Cânone Americano, o Espírito Criativo e a Grande Literatura, do Harold Bloom, que é um grande crítico literário, e aqui ele fala justamente sobre a cultura americana, né? Então ele vai falar sobre grandes livros, especialmente aqui eu gosto bastante do que ele fala sobre o Nathaniel Hawthorne, sobre o Herman Melville, que escreveu Moby Dick, e aqui ele fala também sobre o Mark Twain, que tem a sua grande obra, né, que é As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu fiz resenha para Tom Sawyer aqui no canal, mas fato é que o Mark Twain foi o grande precursor da literatura americana, como a gente conhece, e aqui ele fala justamente que a única obra-prima integral de Twain só é uma comédia porque termina em tom despreocupado. Sem pertencer a nenhum gênero, o livro do demo de Twain passou pela leitura criativa e equivocada de vários escritores como Anderson e Hemingway, de Fitzgerald a Salinger. Em graus variados, interpretaram-no como uma parábola de suas próprias origens e como nostalgia por um sonho americano perdido. É justamente que eu comecei o vídeo falando com vocês, né? O Huck, que é o Huckleberry Finn, né, não muda de forma. O Huck de Twain quer continuar o mesmo, mas sua necessidade de movimento significa que ele precisa mudar. É como se seu criador, Twain, quisesse que ele imitasse Benjamin Franklin e Henry Thoreau. Inclusive, o Henry Thoreau é o escritor de Walden, né, que fala sobre largar tudo e viver nos bosques, viver com a natureza e ignorar toda essa sociedade perdida que foi construída. E em alguns momentos o Holden evoca isso também, de ir embora, de fazer uma cabana e caçar, enfim. Então tem toda essa coisa que também está nesse imaginário americano de largar tudo o que foi construído, porque parece que foi construído sobre bases que não são tão sólidas, que é justamente aquilo que eu conversei com vocês no início do vídeo. São muitos princípios bem estabelecidos e bons princípios, mas que parecem ter sido construídos sobre uma cultura que não é sólida, é uma cultura que foi perdida com o tempo. E por fim, aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, a gente também tem um pouquinho sobre este livro, e aí eu achei um dos textos mais interessantes que eu encontrei por aqui, que não só fica xingando o Holden, né, como esse personagem chato e esse narrador aí que só reclama e fala palavrão, etc. O Apanhador no Campo de Centeio conta a história pretensamente autobiográfica de Holden, um adolescente americano que se rebela contra o mundo falso ao seu redor. Repleto de precauções apocalípticas, também é um extraordinário estudo sobre a negação ou a impossibilidade do luto, sobretudo o luto de Holden pela morte de seu irmão mais novo, Ellie. Com sua língua afiada, Holden ridiculariza a todos que o cercam, mas, ao fazê-lo, inevitavelmente se torna ridículo também. Engraçada e desconcertante, ora satírica, ora comovente, a obra é escrita num estilo enganosamente simples e coloquial. A voz de Salinger se esconde enigmaticamente por trás da voz de Holden, produzindo a gostosa sensação de que ele fala diretamente a nós, numa conversa íntima entre amigos. Ao mesmo tempo, paira a impressão de que todo o discurso do protagonista só pode ser ouvido por seu irmão morto. Então tá aí a questão do luto que eu falei, que é uma das coisas que mais me chama a atenção aqui nesse livro, esse grande trauma não resolvido do Holden. Mas basicamente é isso. Esse aqui é um livro que eu devorei pela escrita, porque ele é escrito justamente nesse tom assim de conversa com esse adolescente, que vai te falando sobre os problemas dele nos relacionamentos, o problema de lidar com as mulheres, o fato de que ele ainda é virgem e tem toda essa pressão e a dificuldade de conversar ali com outros adolescentes e como eles têm uma relação meio brutal, assim, é uma coisa que reflete muito bem, assim, adolescentes tentando se encaixar na sociedade, especialmente num colégio só para homens, né? Então, essas coisas me parecem muito verossímeis, assim, realmente. E fora ele colocando todos esses traumas, assim, né, que de certa forma explicam esse jeito dele,
mas, como eu falei, não são muletas que ele poderia usar para justificar o seu comportamento, e ele próprio se ridiculariza, né, ao falar como ele é fraco, como ele é covarde e tudo mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe uma curtida, deixe aí seus comentários. Digam se vocês já leram O Apanhador no Campo de Centeio, se gostaram do livro, se detestaram. Fiquem à vontade, porque eu sei que muita gente odeia esse livro aqui. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, que isso também me ajuda bastante. Compartilhar o vídeo com alguém que vocês acham que vão gostar. E até o próximo, então.